Quase 3 anos depois de concluída, a CPI da pandemia do Senado volta aos holofotes. Os membros da comissão se reuniram com o recém-empossado Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, para analisar a possibilidade da reabertura do inquérito conduzido pela comissão. E para falar desse caso, a gente vai ao vivo, direto de Brasília, com o Igor Damasceno. Igor, boa noite para você. De que maneira aí o procurador recebeu essa proposta? Olá, pessoal. Boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, essa reunião continua acontecendo ali na Procuradoria-Geral da República, a portas fechadas. Além do procurador Paulo Gonet e do presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz, outros membros da comissão também estão presentes. Essa reunião está a portas fechadas e continua acontecendo há mais de 1 hora. A expectativa dos parlamentares que foram membros da CPI da Covid-19 é que as investigações contra Bolsonaro, nesse esquema, durante a pandemia de Covid, sejam reabertas. Em 2021, quando o relatório da CPI foi apresentado, os parlamentares responsabilizaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e também a alta cúpula do antigo governo, do governo do ex-presidente, de agravarem a crise sanitária de Covid-19 por conta de negligência. À época, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, arquivou todas as denúncias apresentadas pela comissão na PGR. E a expectativa agora é que as investigações sejam abertas e a Procuradoria-Geral da República, sob a gestão de Paulo Gonet, então aceite essas denúncias que foram apresentadas pela CPI da Covid-19. A reunião continua acontecendo ali na PGR. Até o momento, toda a imprensa está na expectativa para saber qual é a resposta de Paulo Gonet. Eu lembro a vocês que essa reunião entre Omar Aziz e Paulo Gonet acontece horas depois da Polícia Federal concluir o inquérito e indiciar Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas por uma suposta inserção falsa no cartão de vacina do ex-presidente, da filha dele e de pessoas ligadas a ele. É que o Conect SUS, um aplicativo do Ministério da Saúde que monitora quem está vacinado contra a Covid-19 ou não, aponta que o Bolsonaro recebeu pelo menos 2 doses contra a Covid. No entanto, isso não aconteceu. Então, a Polícia Federal investiga se falsamente Bolsonaro teria mandado inserir esses dados falsos, invadir o sistema do Ministério da Saúde para que ele pudesse permanecer nos Estados Unidos. Omar Aziz quer saber se essa suposta adulteração no cartão de vacina de Bolsonaro tem alguma coisa a ver com as denúncias que foram apresentadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Inclusive, esse inquérito da PF já está na PGR. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Segundo o então ajudante de ordens do ex-presidente, foi Jair Bolsonaro quem pediu que ele emitisse certificados de vacinação falsos contra a Covid-19. A informação está em um relatório que tem trechos da delação de Cid e foi usado para embasar o indiciamento de 17 pessoas. A Polícia Federal, Mauro Cid, disse que o então presidente, após saber que o ajudante de ordens possuía os cartões de vacina para ele e para a família, deu ordem para fazer os cartões dele e da filha. Cid disse ainda que os falsos certificados foram impressos e entregues em mãos ao ex-presidente. Os investigadores seguiram o passo a passo do esquema. Primeiro, Mauro Cid solicitou ajuda ao, na época, ajudante de ordens da presidência, sargento Luiz Marcos dos Reis. O pedido era para conseguir um cartão de vacina preenchido com doses do imunizante contra a Covid-19 para a esposa de Cid, Gabriela Santiago. Em conversa via WhatsApp, Cid diz: "E vê aí, em Goianésia, se tem algum cara que não seja cadastrado no Conect SUS, o aplicativo que indicava se a vacinação estava em dia." Dos Reis responde: "Eu já voltei lá, coronel, mas deixei lá com meu sobrinho. Vê se ele consegue lá." No serviço de nuvem de Mauro Cid, os policiais encontraram o arquivo com esse cartão de vacinação da Secretaria de Saúde de Goiás, no nome de Gabriela Santiago Ribeiro Cid. Nele consta que a esposa de Cid tomou 2 doses da vacina, uma no dia 17 de agosto de 2021 e outra em 9 de novembro. Só que nessas datas, Gabriela Cid estava em Brasília, segundo extratos da empresa Claro.
Mesmo com esse cartão de Goiás, pessoas ligadas a Mauro Cid não conseguiram colocar no sistema do Ministério da Saúde os dados falsos de vacinação no nome da esposa do militar. Segundo a Polícia Federal apurou, os lotes da vacina que Gabriela supostamente teria tomado não tinham sido distribuídos para a cidade descrita no documento. Mas aí Mauro Cid recorreu à Prefeitura de Duque de Caxias e conseguiu. Foi também em Duque de Caxias que Mauro Cid falsificou o certificado de Bolsonaro e da filha do ex-presidente. No sistema do Ministério da Saúde, consta que Jair Bolsonaro tomou a primeira dose em 13 de agosto de 2022 e a segunda no dia 14 de outubro. As 2 doses da Pfizer foram supostamente aplicadas no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias. Nessas datas, o ex-presidente não estava na região. Os dados encaminhados pelo Ministério da Saúde revelaram que, assim como ocorreu com as inserções falsas de vacinação em favor de Mauro Cid e das 3 filhas, João Carlos Brecha, então secretário municipal de governo de Duque de Caxias, foi o responsável por inserir os dados da vacina contra a Covid-19 em nome do ex-presidente. As informações entraram no sistema no dia 21 de dezembro. A essa altura, o cartão de vacinação do ex-presidente já estava sob sigilo há quase 2 anos. As investigações apontam que as falsificações ocorreram para que os beneficiados pudessem permanecer nos Estados Unidos, onde a vacina contra a Covid-19 era obrigatória. Ao todo, a Polícia Federal indiciou 17 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Gabriela Cid e João Carlos Brecha. Eles podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações. O inquérito vai agora para o Ministério Público Federal. Bom, pessoal, me dá só 30 segundos para explicar a vocês aí algumas coisas e não dá margem para que criem falsas narrativas. Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos na condição de presidente. Ele viajou nos últimos dias em que ele era o presidente da República. E como ele era chefe de Estado, ele não precisava ter a vacina contra a Covid-19 para entrar nos Estados Unidos. Essa regra vale apenas para cidadãos comuns. Só que ele precisava comprovar estar com o esquema vacinal completo para permanecer em solo americano. Bolsonaro viajou no dia 27 de dezembro, ainda era presidente, mas só voltou para o Brasil em fevereiro. Então ele ficou pelo menos 2 meses nos Estados Unidos, não mais como presidente, e sim como cidadão comum. Aí sim ele precisaria comprovar que estava vacinado contra a Covid-19, conforme regra estipulada pelos Estados Unidos. As investigações apontam que Bolsonaro, então, mandou fraudar o cartão de vacina dele para permanecer em solo americano, não para entrar, como algumas pessoas estavam falando. E tudo isso para quê? Ainda de acordo com as investigações, para ele dar a falsa impressão de que não tinha nada a ver com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro e que também não tinha nada a ver com a suposta tentativa de golpe de Estado. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente.